Esse é o quinto vídeo dessa série Justin Baldoni vs Blake Lively. Para você entender tudo, eu recomendo que você veja os vídeos anteriores. Da última vez que eu apareci aqui para falar desse caso, o Justin Baldoni tinha prometido que ia abrir um processo contra a Blake Lively em resposta às denúncias que ela tinha feito contra ele. E agora isso finalmente saiu do papel. A ação judicial movida pelo diretor veio acompanhada de várias revelações e de mais reviravoltas na história, com direito a vídeo gravado no set de É Assim Que Acaba e acusações que envolvem até o nome da Taylor Swift. Só para refrescar a sua memória, no final de dezembro, o The New York Times divulgou detalhes de uma queixa aberta pela Blake contra o Justin, acusando ele de assédio e de orquestrar uma campanha de difamação contra ela. Lembra todo aquele cancelamento que ela sofreu no segundo semestre de 2024? Pois então, a queixa dela apontava o time publicitário do Justin como culpado por essa caça às bruxas que foi instaurada contra ela. Alguns dias depois, o Justin respondeu a isso processando o jornal, alegando que o veículo de comunicação não tinha apurado os dois lados da história e tinha tirado algumas mensagens de contexto para conseguir difamar a sua imagem. Foi aí que a gente descobriu que o Justin tinha contratado o Brian Friedman para ser o seu advogado, um cara que é famoso em LA por pegar casos extremamente polêmicos e difíceis de lidar. Na época, o Brian disse que já estava trabalhando para abrir uma ação judicial contra a Blake também, que é o que rolou agora. Esse é o nosso update. Vamos entender as acusações que o Justin Baldoni está fazendo contra a Blake Lively e como isso pode nos ajudar a encaixar algumas pecinhas que estavam faltando nesse quebra-cabeças. No dia 16 de janeiro, a equipe do Justin entregou para a corte de Nova York um documento com 179 páginas acusando o casal Blake Lively e Ryan Reynolds de extorsão civil, difamação, invasão de privacidade, interferência intencional nas relações contratuais e violação de pacto implícito de boa-fé. Além disso, ele estava pedindo por uma indenização de 400 milhões de dólares pelos danos sofridos. Nesse documento, a defesa dele está dizendo que esse caso não é sobre celebridades trocando farpas na mídia. Não, o que está em pauta aqui são duas pessoas de muito poder na indústria, Blake e Ryan, que fizeram tudo o que podiam para roubar um filme das mãos de um diretor. A ideia do processo é mostrar que desde o início a Blake teria montado um plano para assumir o comando do filme É Assim Que Acaba e tirar o projeto das mãos do Justin Baldoni, que, vamos lembrar, foi quem comprou os direitos do livro lá em 2019 para produzir essa adaptação. E no começo, essa relação Blake e Justin parecia ter tudo para dar certo, tava rolando até uma amizade. E como prova disso, a defesa dele incluiu algumas mensagens que os dois trocaram pouco antes do início das filmagens, lá em 2023. E nesses prints, a Blake aparece rasgando elogios pro diretor, dizendo que tá super feliz e grata por trabalhar com ele, super orgulhosa do que eles prepararam para aqueles personagens. E o Justin aponta nesse processo que lá atrás a Blake já estava tentando passar a mão na direção criativa do projeto. A questão é que como ambos estavam em sintonia e alinhados com a ideia, ele tentou não se incomodar tanto e foi dando mais liberdade para Blake. O primeiro exemplo disso, segundo o diretor, teria acontecido logo quando começaram as filmagens. E olha, esse furacão Blake Lively teria aparecido na hora de escolher o figurino da sua personagem. O Justin, diretor, contou que tinha pensado em montar um guarda-roupa mais simples para a protagonista, porque no livro tá escrito que ela é dona de uma pequena empresa e que tá passando por dificuldades financeiras. Então assim, não é uma mulher que usaria Prada e Dior, sabe? Mas a Blake foi contra essa ideia e insistiu que a Lily deveria se vestir com roupas diferentes, com várias camadas, com acessórios que a deixavam mais sexy. E isso gerou muitas críticas na época, porque o figurino do filme foi criticado logo no começo da produção, quando vazaram as primeiras imagens no set. O Justin conta no processo que ele teve que segurar o rojão da Sony
porque eles não gostaram nada desse marketing negativo pro filme e ele sem saber muito o que fazer porque tinha sido ideia da Blake Lively. Ele afirma, inclusive, que ela nem sequer leu o livro que inspirou o filme e em determinado momento ela abriu o Google para pesquisar algumas características da sua personagem porque ela não sabia. E assim, óbvio, um ator não precisa ter conhecimento prévio para interpretar um personagem. Inclusive, muitos preferem não ter acesso a nada para chegar lá no set de cabeça limpa e fazer o trabalho deles. Beleza, o problema com a Blake é que ela chegou no set querendo ter uma voz criativa. Ela foi creditada como produtora executiva. E aí, como que você não sabe nada do personagem? Enfim, gradualmente a Blake foi tomando mais e mais espaço na produção, ao ponto de reescrever algumas cenas do filme. O Justin diz que logo no começo da pré-produção, a Blake desabafou com ele sobre como ela queria ter mais voz nos sets, e os diretores nunca davam esse espaço para ela e sempre menosprezavam as ideias dela. Aí ele ficou super sensibilizado com essa história e deu o espaço que ela queria. Gente, só um parênteses aqui, porque às vezes no meio do vídeo me dá uma noia de não ter sido claro. Eu estou te contando o que ele disse no processo dele, ok? Eu não tô escrevendo em pedra o que aconteceu, porque eu não estava lá, eu não vi essas coisas, eu não vivi isso. Eu não estou botando minha mão no fogo, que foi isso que aconteceu. Eu estou te explicando um processo, por isso estou entrando na cabeça do Justin Baldoni e dizendo o que ele disse, beleza? Do mesmo jeito que eu já fiz com a Blake Lively no meu vídeo sobre o processo dela. Mas tá, seguindo a história. O Justin Baldoni nos leva até um encontro que ele teve com a Blake na casa dela, onde ela queria discutir algumas alterações no roteiro. Quando ele chegou lá, ele se deparou com o marido dela, o Ryan Reynolds, e a melhor amiga da Blake, a cantora Taylor Swift. Foi no meio dessa galera de alto nível que a Blake fez a leitura da cena que ela tinha reescrito e todo mundo na sala começou a dar feedback positivo, tipo, caramba, brilhou Blake, você foi luz agora, ficou perfeito esse roteiro. Até o Justin Baldoni disse que gostou das sugestões que a Blake fez. E depois dessa reunião, entre aspas, ele mandou uma mensagem de texto pra ela, dizendo que ele tinha gostado bastante de como ficou a cena e que ele teria essa opinião mesmo se o Ryan e a Taylor não estivessem lá. Ele dá a entender no processo que essas pessoas estavam ali pra pressionar ele a apoiar o roteiro da Blake. E ele fala, poxa, eu teria apoiado mesmo sem essas pessoas ali. Nisso, a Blake Lively deu uma resposta que viralizou muito depois que esse documento se tornou público, dizendo que ela é a Daenerys, de Game of Thrones, e que o Ryan Reynolds e a Taylor Swift são seus dragões, prontos pra defenderem ela sempre que precisarem. E assim, gente, sem comentários pra essa parte, tá? Eu não tô tomando lado na briga judicial, mas eu achei tão cringe isso. Apesar dos pesares, segundo o Justin, até aí rolava um bom convívio, tava tudo certo. As coisas mudaram depois da greve de atores e roteiristas em Hollywood. Isso porque a paralisação obrigou todo mundo a fazer uma pausa nas filmagens de Assim que Acaba. De acordo com ele, alguma coisa mudou na Blake quando chegou a hora de voltar pro set. Ela disse que só retornaria pras gravações se a produtora do Justin, a Wayfair Studios, concordasse em fazer algumas mudanças na dinâmica do lugar. Ela entregou uma lista cheia de exigências, solicitando por um coordenador de intimidade no set e apontando algumas má condutas do Justin Baldoni e do produtor Jamie Heath. Nas palavras do Justin, isso pegou toda a equipe do filme de surpresa e eles não tiveram outra escolha senão assinar o documento concordando com as mudanças solicitadas pela Blake, porque boa parte do longa já tinha sido filmada e eles teriam um prejuízo imenso se eles tirassem ela da produção a essa altura do campeonato. Eles teriam que bancar a contratação de uma nova profissional, eles iam ter que bancar os atrasos no cronograma de trabalho e iam ter que refilmar tudo que já foi filmado. Não valia a pena, era mais fácil aceitar as condições da Blake,
por mais absurdas e sem sentido que elas fossem para eles. O problema é que depois disso, na narrativa do Justin Baldoni, ficou impossível de frear a Blake Lively. Ela passou a fazer exigência atrás de exigência, agora com ameaças caso o que ela quisesse não fosse feito pela produtora. Uma dessas demandas foi sobre a edição do filme. Segundo consta no processo, a Blake Lively pediu para a Sony liberdade para montar sua própria versão de É Assim Que Acaba. E se a empresa não permitisse, ela não participaria da campanha de promoção do filme. A distribuidora, então, entrou em contato com a Wayfair Studios e, mesmo contra a vontade de todo mundo, decidiu que tanto a Blake quanto o Justin fariam suas edições do longa. E depois exibiriam cada uma delas para o público. A que fosse melhor recebida iria ser a versão oficial. O Justin diz que a versão dele foi a mais elogiada e mesmo assim a versão comercializada foi a da Blake. E assim, nas capturas de tela que o Justin mostra, a gente consegue ver a insistência da Blake em engolir esse projeto. Ela pedia para ver as filmagens cruas e não editadas. O Justin precisava repassar isso para sua equipe, que dizia coisas como: não faz a vontade dela não manda nada. E ele acabava cedendo e falando: vou mandar só um arquivo ou outro. A história desse processo é sobre como o Justin foi sensibilizado para permitir que a Blake tivesse mais voz como produtora, até porque ele sempre defendeu que queria fazer esse filme sob uma ótica feminina, e sobre como isso acabou confundindo o limite entre direção e elenco. O Justin Baldoni também acusa a Blake de ter manipulado o restante das pessoas que trabalharam na produção, pintando ele como se fosse um grande vilão, para fazer todo mundo deixar de seguir ele nas redes sociais. E em off, eu sei que todo mundo tá evitando falar sobre esse assunto porque se você entrar nessa história você tá comprando um ingresso pro apocalipse, mas caramba, ia ajudar tanto se esses atores se pronunciassem e falassem o que aconteceu com eles no set, ia esclarecer muita coisa na nossa cabeça, mas ninguém vai se meter porque o negócio já tá feio demais. Mas enfim, se nos bastidores a Blake tava de boa, conseguindo tudo que ela queria, quando o filme foi lançado, ela viu o contrário acontecer e a sua bolha estourar, porque ela começou a ser muito atacada pelo público sobre a abordagem que ela estava dando para divulgação do filme. Lembrando que o filme é sobre relacionamento abusivo, sobre violência doméstica, e a Blake foi detonada na mídia por causa do jeito que ela conduziu a promoção dele. Sempre que possível, ignorando o tema sensível e divulgando suas próprias marcas no meio da campanha. Foi um caos. E de acordo com o processo do Justin, quando a Blake viu que a opinião pública estava contra ela começou a agir. Ela teria pedido ajuda para sua assessora Leslie Sloane, que teria se unido a Stephanie Jones, ex-publicitária do Justin Baldoni, para conseguir salvar a reputação dela de algum jeito. Aí, segundo Justin, elas montaram a narrativa presente no processo da Blake contra ele. No processo, o Justin explica que tudo isso foi uma tentativa de desviar a atenção do público do comportamento da Blake. Ou seja, uma acusação bem séria feita aqui. Eles dizem que a Blake teria feito essas acusações de assédio na esperança de recuperar sua imagem depois do cancelamento que ela sofreu. E no mesmo dia que esse processo foi movido, os advogados da Blake emitiram um comunicado dizendo que o Justin estava tentando descredibilizar uma vítima de assédio e que essa era uma prática bem comum entre os abusadores. Abre aspas. Essa é a história mais antiga de todas. Uma mulher fala com evidências concretas sobre assédio sexual e retaliação, e o agressor tenta virar o jogo contra a vítima. É o que os especialistas chamam de DARVO. Essa é uma sigla que, traduzida, fica algo como negar, atacar e reverter os papéis de vítima e acusado. Enfim, seguindo. Eles estão tentando mudar a narrativa para a Blake, alegando falsamente que ela assumiu o controle criativo e alienou o elenco do Justin. As evidências mostrarão que o elenco e outros tiveram suas próprias experiências negativas com o Justin e a Wayfair Studios. Em resumo, enquanto a vítima se concentra no abuso
o agressor se concentra na vítima. Essa estratégia de atacar a mulher é desesperada, não muda os fatos apresentados na queixa da Blake e vai falhar na justiça. Mas a defesa do Justin não deixou barato e rebateu, divulgando um vídeo de 10 minutos feito durante as gravações do filme. Como essa filmagem era parte de uma montagem de dança sem falas, o roteiro não incluía nenhum diálogo. Eles só precisavam dançar juntos e agir de forma romântica. Até que a Blake interrompe e diz que eles deveriam estar conversando nessa cena, porque isso deixaria o momento mais romântico e natural. A partir daí, os atores continuam a agir como se fossem os personagens, mas passam a conversar como Blake Lively e Justin Baldoni, discutindo coisas pessoais e algumas ideias para a cena. Conversa vai, conversa vem. Presenciamos algumas situações descritas em ambos os processos. A Blake faz piada sobre o tamanho do nariz do Justin. Ele comenta que a Blake tá cheirosa, depois de ela dizer que provavelmente estava deixando ele todo bronzeado. E conseguimos ver o diretor fazendo carinho nela, beijando a testa, cheirando o pescoço. Primeiro, eu achei meio bizarro gravar essa cena fora do personagem. Eu achei meio papo de maluco. Tá, tudo bem que eu não sou ator, mas assim, você vai gravar uma cena conversando. Beleza, conversa no personagem. Você tá na frente das câmeras. É a Lily Bloom que tá dançando ali, não a Blake Lively. Se alguém beijar ali, é a personagem, não é você. Achei meio bizarro ficar conversando fora do personagem, no meio da cena, e eles fazendo carinho. Mas o ponto é, a equipe do Justin queria mostrar com essa gravação que, diferente do que a Blake tinha alegado no processo dela, ele não tinha passado dos limites e foi ela quem tinha dado a ideia para eles conversarem ali. Eu só não sei se essa divulgação foi 100% favorável ao Justin, porque no dia que tudo isso veio a público, os representantes da Blake emitiram um comunicado dizendo que essa filmagem, na verdade, só comprovava o que ela tinha dito no processo de dezembro, que ela ficou desconfortável com os improvisos íntimos do Justin enquanto eles filmavam uma cena de dança. Abre aspas. Em determinado momento, Justin Baldoni se aproximou, inclinando-se para frente. Seus lábios deslizaram suavemente da orelha até o pescoço da Blake, enquanto murmurava: "Você está cheirosa". Nada disso fazia parte do personagem ou do roteiro e não havia necessidade de palavras, pois, mais uma vez, não tinha som. Baldoni estava tocando Lively com uma intimidade que não se encaixava em seus papéis. E aí, gente, virou uma bola de neve, porque o The Hollywood Reporter chamou uma coordenadora de intimidade profissional para analisar o vídeo, a Mia Schechter, que, enfim, já trabalhou com produções da Apple TV, da HBO, da Fox, e ela afirmou que o Justin claramente estava tentando dar um beijo na Blake, e a linguagem corporal dela demonstrava que ela não estava confortável com essa situação. Essa especialista disse que o grande problema dessa cena é que ela não foi planejada e o roteiro não descrevia nada como intimidade, não tinha carinho, não tinha beijo escrito no roteiro. Só estava escrito ali que eles deveriam, entre aspas, dançar lentamente. E a coordenadora de intimidade diz que, caso estivesse trabalhando nesse projeto, primeiro ela perguntaria ao Justin Baldoni que conteúdo ele queria obter nessa gravação, e se ele dissesse que queria uma cena com beijo, ela perguntaria pra Blake se tava tudo ok. Ela disse que um coordenador de intimidade no set jamais deixaria acontecer o que aconteceu nessa cena sem um aviso prévio, sem um acordo entre os dois atores. E essa Mia também destaca que até para um coordenador de intimidade seria difícil trabalhar em um set como o de É Assim Que Acaba, por causa da confusão na hierarquia do negócio. O Justin Baldoni é o ator na cena, então é ele que deve ser acompanhado, mas ele também é o diretor e o produtor do filme. Então, se ele cometesse algo de errado, ela seria obrigada a relatar para ele. Então, ela assume que teria dificuldade para lidar com isso no set, porque ela poderia ser demitida
caso fizesse alguma objeção. Como o The Hollywood Reporter é um dos veículos de entretenimento mais fortes dos Estados Unidos, essa matéria deu uma certa ambiguidade para a divulgação desse vídeo. E vale lembrar que, de acordo com o Justin Baldoni, a Blake não quis se encontrar com uma coordenadora de intimidade antes da produção começar, e que ele precisou discutir todas as cenas de intimidade sozinho com essa profissional. E só para concluir, é importante entender que essa disputa não está acontecendo só no tribunal. Ela está acontecendo na mídia também, principalmente na mídia, eu diria. A Variety fez um artigo bem interessante nessa semana, dizendo que essa é uma briga de relações públicas que depende de um resultado na justiça para ver qual reputação será salva. E ela diz aquilo que a gente está dizendo desde o começo: quanto mais cedo os dois perceberem que essa treta só está desgastando a imagem dos dois, melhor. Enquanto a Blake Lively segue reclusa, sem fazer aparições nesse momento tenso, o Justin Baldoni foi visto nessa semana super feliz, comemorando seu aniversário, curtindo com a sua família numa praia do Havaí. Isso por si só já ajuda o ator a ganhar alguns pontos na opinião pública. Aquele famoso quem não deve não teme. Eu tô aqui saindo, tô vivendo minha vida. Mas ele tá aquele meme: eu estou de férias, mas os meus advogados não. Pois a equipe jurídica do Justin anunciou nessa semana que tá trabalhando em um site para unir todo o material que eles têm contra a Blake Lively. Para NBC News, eles disseram que a ideia de produzir um site veio porque seria um formato mais fácil para o público conseguir acessar as informações do processo, já que o documento oficial é enorme e ninguém vai parar para ler tudo. Eles não informaram uma data para o lançamento, mas afirmaram que deve acontecer nos próximos dias, então vem mais coisa por aí. Por outro lado, a equipe da Blake parece já estar ciente da disputa midiática que isso se tornou, e de acordo com o TMZ, a Blake teria enviado uma carta pedindo ao tribunal que emitisse uma ordem de proteção para impedir que os advogados do Justin continuem fornecendo material para a imprensa. Basicamente, eles estão alegando que isso é contra a lei. Um advogado não pode fornecer material irrelevante para o caso para a mídia, só com o objetivo de manipular o julgamento. Vale dizer, inclusive, que o Harvey Weinstein, predador de Hollywood, usou um argumento parecido e ele vai conseguir um segundo julgamento, justamente porque conseguiu provar que o primeiro teve muita influência da mídia. Então é essa cartada que eles dão agora. Esse julgamento virou um circo na mídia, os advogados estão divulgando material que não tem nada a ver com nada e o julgamento não será justo. Só mais um parênteses aqui, eu tenho um vídeo sobre esse caso do Harvey, tá? Caso você queira entender um pouco mais. Enfim, segundo fontes do TMZ, quando a equipe do Justin ficou sabendo desse pedido, eles acharam um absurdo, porque quem começou fornecendo conteúdo aos jornais foi a equipe da Blake. E o Justin tá só se defendendo dessas acusações. E só a título de curiosidade, juro que tô terminando, um dos conteúdos que pipocaram agora nessa guerra de relações públicas foi uma reportagem que revelou que o Brian Friedman, o advogado do Justin, já moveu um processo contra ele poucos anos atrás. Na época, o Brian estava representando o Travis Flores, um autor com fibrose cística. Esse Travis estava acusando Justin de violação de direitos autorais e quebra de contrato, afirmando que o diretor tinha copiado o enredo do seu filme 3 Feet Apart em A 5 Passos de Você. Produção dirigida pelo Justin. O caso foi encerrado em 2022 com um acordo confidencial e no ano passado o Travis faleceu devido a complicações da sua doença. Mas essa claramente é uma daquelas reportagens que vão começar a pipocar agora, mostrando tudo que um ou outro já fez de errado na vida. Porque tudo que você puder fazer para manipular, para influenciar a opinião pública, ótimo. Fiquem meio espertos com tudo que vocês verem na mídia a partir de agora. Dá pra ver o que é plantado e o que é gratuito, o que é aleatório e o que é realmente relevante pro caso. Por exemplo, saber que o advogado do Justin Baldoni já processou ele
não muda nada, no caso, não muda nada na nossa vida. Só serve para abrir uma possível discussão sobre uma hipocrisia nele. E daqui pra frente vai aparecer muita coisa assim, contra o Justin, contra a Blake, porque como a Variety disse, isso é uma briga de relações públicas e eles estão no tribunal para ver qual reputação vai ser salva. Fica ligado nisso, tá? Pra gente não se perder do que tá acontecendo agora, do que tá em pauta agora. Mas enfim, essas são as atualizações dessa treta que não acaba nunca. Não é assim que acaba, não vai acabar tão cedo. Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando de toda essa história. Eu só consigo sentir preguiça de todos os envolvidos. Eu queria ser igual o Doutor Estranho da Marvel e abrir um portal para uma realidade paralela. Eu pularia para uma realidade em que essas pessoas não existem. Só pra gente não ter que escutar mais desse caso. Ah, meu Deus, mas comenta aí qual é a sua opinião, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender onde a gente tá agora. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve aqui no Fefoverso, tem muito conteúdo de cultura pop, muita fofoca de celebridade. Vai me seguir nas redes sociais, eu sou @fefocaires em todos os lugares e a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Bye bye.